A partir de agora, você ouve Juventude Maior. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Juventude Maior, começando pra você aqui pela Rádio Boa Nova e pela TV Mundo Maior. Seja bem-vindo a mais um programa que vai trazer um tema totalmente ligado à juventude espírita e, claro, nessa semana especial que a gente teve o aniversário do nosso querido codificador Allan Kardec, vamos falar justamente sobre esse tema. Allan Kardec na vida do jovem espírita. E eu já quero deixar aqui uma pergunta para você participar. O quanto você acredita que Allan Kardec está presente na vida desse jovem espírita? Participe deixando o seu comentário aí no facebook.com/TV Mundo Maior. Nós já estamos ao vivo acompanhando a sua participação. Pode mandar também o seu WhatsApp. Anota o número, é o 11 99643 3827, ou pode ligar no 0800 979 5011 e deixar sua mensagem para o programa de hoje, que está mais do que especial, porque eu trouxe 3 pessoas especiais para o Juventude Maior. Vou começar com ele, Ulisses Cardoso. Seja muito bem-vindo, Ulisses. Fala um pouquinho sobre você. Quem é você? Obrigado, Júlio. Bom dia a todos. Meu nome é Ulisses Cardoso. Eu tenho 21 anos, sou lá de Diadema, sou coordenador da Mocidade Espírita Luz e Amor, lá do Lar Espírita Luz e Amor, lá de Diadema, e sou vice-diretor do Departamento de Mocidades da Regional do Grande ABCDMR. É, o abecedário inteiro, né? Quase isso. E aqui do meu outro lado também temos as meninas, Thaís e Tamara. Tá, né? Primeiro tá de Thaís, né? Se apresente aí pra gente, seja bem-vinda. Eu sou a Thaís. Tata, por favor. Tata. Thaís, não. Então, eu sou a diretora do Departamento de Mocidade da Regional, do ABCDMR. Grande ABC, né, gente? Grande ABC. E eu sou agora dirigente de uma mocidade em Diadema, que é do Mãos Estendidas. E estamos aí trabalhando, e também faço parte de alguns projetos de dança, então tô na parte do Vale do Paraíba também, Boa. Com eles na Comevalp. Eu sou responsável pela dança lá agora, então a gente tá em todo lugar, a gente tá pra trabalhar, né? Muitos trabalhos, né? Trabalhando em tudo que é canto, né? E ao lado da Tata temos a Thay, que é a Tamara. A Tamara, que não sei por que Thay, né? Mas só Thay. Bom dia, eu sou a secretária administrativa do grande ABCDMR e sou evangelizadora infantil também do Centro Espírita Consolador em Santo André e moro em São Bernardo, então saio da zona de Diadema ali. Boa! Da zona de tiro. Então a gente trouxe aqui o pessoal do ABCDMRGHLJLKI. E ele leva tiro se não falar toda a sigla, você sabe, né, gente? Cuidado. Tem que falar todo mundo. Eles que fazem esse trabalho importantíssimo, né, das mocidades, é um movimento que tem crescido bastante. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é o Allan Kardec na vida dos jovens, né? Então, eu trouxe esse pessoal que é super especial e que está engajado nos trabalhos da juventude espírita, porque tem um contato muito próximo, né, com o jovem. E aí eu quero começar com uma pergunta mais pessoal para vocês, que é a seguinte: o quanto Allan Kardec está presente na sua vida e como? Vamos começar com você, Ulisses? Diga aí. Normalmente quando os trabalhos que a gente faz, por mais que ele não seja talvez um tanto individual, ele seja algo coletivo, pra gente se torna individual porque se trata do nosso sentimento. E a gente tá ali totalmente ligado com Kardec, principalmente nos eventos. Todos os dias que a gente fica em um evento, fica ali 24, 48 horas ligados com Kardec, com Jesus. Mas no dia a dia, pessoalmente, na nossa vida, na nossa rotina, Kardec normalmente está na minha vida quando eu estou no metrô, me deslocando no serviço, ou indo para a faculdade, ou indo para algum lugar, e eu tô em algum momento que ou eu não tô bem, ou a internet não tá funcionando, ou não, sei lá. E aí eu pego o evangelho que eu ando na minha mochila, e eu sempre leio um pouco o evangelho,
E nos trabalhos que a gente faz sempre com a mocidade, que tem que ter Kardec, por mais que esteja, às vezes, sendo... Opa! Por mais que esteja sendo, às vezes, relacionado ali o Kardec tem que estar, assim como Jesus, tem que estar minimamente sendo referenciado ali. Então, o Kardec Boa. sempre tem que estar na nossa vida, mesmo que nos pequenos detalhes. Show! E essa dica é interessante, hein? De levar o evangelho no bolso. Em algum momento você pega ali o evangelho, lê alguma coisinha. Como sempre estou andando com a mochila sempre tem o evangelho ou algum livro de filosofia, o livro da faculdade, alguma coisa do tipo. Um kit salva-vidas, né? É. Tata, como que é pra você? Como que Kardec tá na sua vida? Em que momentos? Eu acho que assim, eu acho que meio que generalizando um pouco a questão dos espíritas, né? Sim. A gente, em geral, a gente vai pra doutrina pela dor, né? E é muito raro uma pessoa que foi por amor ou que não foi por questões da família. Então, a gente tá ali com Kardec, próximo com Kardec, quando a gente tá com algum problema. E a minha mãe me ensinou muito isso de, nas grandes decisões, mesmo que você tenha plena certeza daquilo que você vai fazer ou do que você almeja, você parar um segundinho para pensar. Então, sempre que eu vou tomar grandes decisões, é até uma brincadeira nossa, né, que ela fala que eu não tenho metade de um grão de mostarda, né? Então, eu sempre desacredito, até mesmo quando eu tenho certeza daquilo. Sim. Então, eu abro o evangelho, porque a gente tem muita necessidade de ter uma prova material do que a gente está fazendo é certo. Sim. Então, acaba que Kardec vem como essa parte material, sabe? A codificação, tudo que ele trouxe para trazer uma prova do que a gente está fazendo é certo. Pra gente estarmos convictos daquilo que a gente está fazendo. Então, sempre que eu vou tomar grandes decisões, é um momento de... É difícil parar para fazer uma prece, ainda mais quando você tá com a cabeça quente. Mas é necessário, isso acontece muito comigo. Principalmente quando são decisões da regional. Ah, sem dúvida, né? Nossa! Mas esse tipo É uma de decisão que a gente tem que tomar que, olha, eu vou te falar, viu? Não é simples de fazer, né? É, exatamente. E ainda mais porque a gente tá trabalhando para Jesus, né? Sim. E às vezes o que é bom para mim não é bom para os jovens que a gente tá lidando. Para as casas, né? Então, até mesmo pra equipe. Sim. Então, ele trouxe a parte material das nossas decisões. Pra gente ter certeza do que a gente tá fazendo. E acreditar, né? É. E pra você, Thay, como que é isso? Como que é Kardec na sua vida? Essa pergunta já mata, né? Só pergunta fácil. Só pergunta fácil hoje. Mas eu vejo mais como... Hoje, me doutrinando muito, no começo era muito, tipo, estourado, assim. Nossa, Sim. depois que aconteceu, eu falei, nossa, devia ter pensado em ler o Evangelho, ter feito alguma coisa. Hoje é uma coisa que eu me doutrinei muito para poder ser a primeira coisa que eu penso. Sim. Então, uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, que é colocar Deus, e acredito que Kardec possa se englobar nisso, como escudo. Então, sempre levar antes de qualquer coisa. Então, antes do problema chegar a estourar essas coisas, já ter um pensamento e agir com calma, o que às vezes é muito difícil quando você está no olho do furacão. Sim. Mas é importante trazer, né, essa questão de que nem sempre é fácil, né? A gente estuda, a gente vê isso nos eventos de mocidade, a gente vê no grupo de estudo da casa mesmo, mas nem sempre você trazer Kardec para o seu dia é tão simples quanto você falar sobre isso, né? E complementando um pouco, hoje a gente tem muita ferramenta. Então, além do livro, a gente tem audiolivros, a gente tem livros digitais, a gente tem muita coisa, muita ferramenta que a galera antes não tinha. Então, eu costumo andar muito, porque eu trabalho como office boy, então eu acabo andando demais. Uhum. E em vez de ouvir música, eu acostumei a ouvir normalmente podcast ou audiolivros. E aí, por exemplo, recentemente eu terminei um livro que é o 2000 anos, nunca li o Livro dos Espíritos, mas ouvi ele todo em audiolivro. E isso ajuda porque quando a gente está ali no meio daquele turbilhão que é, por exemplo, a cidade de São Paulo ou qualquer uma das nossas cidades no ABC, e
e a gente tá fora do ambiente seguro, que é um centro espírita, que normalmente é ali que a gente se põe a nossa melhor versão, que a gente coloca como a nossa melhor parte de nós, e a gente tá ali naquele ambiente turbulento, que normalmente a gente tá mais desprotegido, muitas vezes porque a gente não se protege. E aí ficar ouvindo um audiolivro me ajudou em momentos de, sei lá, o cara não deu seta na hora que eu fui atravessar a rua, ou momentos de que normalmente me levaria a um tipo de estresse. Você conseguiu se Tô ali ouvindo. ali. Porque o audiolivro te mantém numa paz, uma serenidade, às vezes, e aí aquela irritabilidade que o dia a dia nos traz some porque a gente tá ouvindo a palavra de Kardec ali, segundo a segundo. Ou seja, dá para levar Kardec no bolso e no ouvido também, né? Para quem anda Exatamente. muito de É metrô, de trem. Eu acho que, assim, as formas que são mais palpáveis para cada um, né? Exatamente. E aí entra a questão de que para cada um o entendimento é diferente. Sim. Então parece até um discurso meio que marcado já. Ai, por exemplo, nas decisões. Decisão eu vou lá parar e ler o evangelho. Isso eu ouço do tio da casa ou do fundador da casa. Então, é uma coisa que às vezes não é palpável para o jovem. Abrir algum livro da codificação, não só o evangelho, ou às vezes até um livro de mensagem. Sim. Ele não consegue visualizar aquilo ainda como algo bom. É porque a gente, depois de estudar muito, né, a gente vai e pra esse falar lado, muito né? pro jovem, né? Sim. Isso. E também a gente não tem muita paciência de ouvir. Geralmente, quando ouvimos muito uma coisa, a gente tende a não fazer. Sim. Começa por aí. Eu Só sou de muito assim. birra, né? Se a pessoa fica me obrigando muito, eu já não vou querer fazer. Então, às vezes o podcast, tem muitos canais no YouTube que Sim. hoje em dia Facilita. é o que facilita para o jovem entender também. Tem muita coisa da doutrina que, se você pegar um livro e simplesmente ler, é cansativo. É cansativo para quem está estudando para dar um estudo, e é cansativo também, às vezes, para quem só quer ler por ler. Sim. Não é um livro de romance, por exemplo, para uma pessoa, um adolescente ler. É um então, estudo mesmo. É um né? estudo, e com uma linguagem que ele não conhece, e por ele não conhecer, às vezes ele se limita e não quer mais. Sim. Não quero mais ler porque eu não estou entendendo isso. Existem pessoas que elas veem, por exemplo, uma palavra que não conhece e elas vão atrás, mas Exatamente. outras que não. Então, tem os vídeos que estão... O YouTube tá cheio de canais incríveis. O Facebook, às vezes até os memes que a gente cria. No ABC a gente tem muito isso dos memes, né? É bastante meme lá. Nós somos incríveis nos memes, assim. Então, a gente tenta trazer mais próximo isso do jovem também. É a realidade dele. Então, não é só enxertar para ele, não. Você tem que pegar o evangelho e você tem que ler sempre que você tiver um problema. Mas isso não é palpável para ele. E aí entra as soluções, né? Exatamente, ele tem que ir trazendo isso para a vida dele, né? E a gente já tem várias participações aqui no Juventude Maior. Uma ouvinte já ligou aqui no 0800, a senhora Ivete e Iraci, que estão na escuta. Me enviam um grande abraço e desejos de um lindo final de semana. Feliz sempre. Obrigado, dona Ivete, dona Iraci, que estão nos acompanhando. Obrigada. Agora, no Facebook, gente, tá cheio de participação. Se você quiser deixar sua mensagem, vá lá nos comentários, facebook.com/TV Mundo Maior. O primeiro comentário não poderia ser diferente. Ai. Deixa eu adivinhar. Suspense. Stephanie Moraes mandou aqui pra gente. Quanta gente linda em um lugar só. Tenho muito orgulho de acompanhar os passos dessa equipe maravilhosa. Vocês estão fazendo um trabalho incrível, pescando almas e trazendo muito mais gente para chamar de nós. Continuem sempre com essa humildade, alegria e vontade de servir ao mestre. Amo vocês. Olha que mensagem legal. Não vale ter preparado o texto antes, tá? Copiou e colou, comentário né? na hora, tá? Foi a primeira ali, ela chegou, abriu a live e já tinha. Tá desde as 9 esperando. Tá só. Já tava Tá preparando ligado, o comentário, não valeu. A Michele Furman Comarela mandou aqui também uma mãozinha, um tchauzinho pra gente. O José Messias, bom dia. Feliz e abençoado sábado na paz de Jesus Cristo. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Também estamos com a Deise Mansano, nossa querida comunicadora aqui da Rádio Boa Nova. A Gislene Valles, a Sônia Oliveira,
que é de Rio Branco, Acre. Cara, Olha gente, que legal. só Onde gente de estamos longe. chegando? Do ABC Ah, para o mundo. Do ABC para o mundo. Segurando. A Elaine Stroller mandou aqui um bom dia. E um rapaz, um jovenzinho que nós conhecemos muito bem, que é o Vini Carvalho. Mandou aqui lindos, com muitos os aqui. Tá acompanhando a gente também. Falou que são os melhores memes. O do ABC, ele comentou aqui. A gente tenta, né? Tem a Poliana Matias Batista, mandou um bom dia. Também o Neto Ferreira, TV Mundo Maior, chegando ao Jovem Espírita. Sabe aonde? No interior da Bahia. Nice. Olha só que bacana. E a Toninha Campos, beijos para todos, especialmente para minha neta Thay. Família em peso Beijo, vó. acompanhando. Gente, falamos aqui um pouco, né, sobre essa questão de Allan Kardec na vida do jovem espírita. Daqui a pouquinho a gente vai para um intervalo e vai continuar falando. Mas tá, eu queria saber de você que falou que é evangelizadora, né? Como que os evangelizadores, os dirigentes de mocidade, eles podem estimular aqueles jovens, aquelas crianças a conhecerem Kardec? Porque muitos chegam, talvez até os pais levam, né, não conhecem nada, e aí o evangelizador está com essa missão na mão. Eu preciso estimular essa criança, esse jovem a conhecer Kardec. Que dicas que você daria? Eu acho que a gente tem que entender que quando uma criança ou um adolescente chega na sala de aula, principalmente, que é onde eu tenho contato mais com eles, eles não querem mais uma aula que eles tiveram a semana toda. Então, é entender que se você lê o evangelho para ele, provavelmente não vai fazer sentido nenhum, porque ele não tem acesso àquela linguagem e para ele não parece muito real. Então, fica muito longe. A minha dica seria aproximar um pouco mais a realidade da criança ou do adolescente para aquilo que ele traz, porque tudo que Kardec trouxe está na nossa vida ainda. É tudo muito atual, parece que foi escrito agora. Sim. Porque faz muito sentido. Até o que Jesus disse ainda faz muito sentido 2000 anos depois. E de uma forma... eu gosto muito de dinâmica, então fazer quanto mais lúdico, melhor. Eles adoram. E são coisas simples. Às vezes você pede para eles contarem a história e como que eles contariam aquilo, como que eles ensinariam e trazer eles como exemplos também, porque eles são. E a partir do momento que eles se tornam exemplos, eles sabem a responsabilidade daquilo que eles estão fazendo. Acho que é essa. Boa, acho que essa parte lúdica ela é muito presente, né, na vida dos jovens. A gente vê isso não só nos eventos de mocidade, mas em muitas mocidades, né? É uma maneira que os próprios jovens, como nós que estamos aqui, né, dirigentes de mocidades e participantes e trabalhadores de eventos, a gente vê o quanto isso tem um poder de atração, né, que conecta esse jovem. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais mensagens. O Felipe Aguiar está no Rio Grande do Sul. Gente, realmente é do ABC para o mundo, hein? Muita gente participando. Tem aqui uma mensagem especialíssima, Ricardo Nascimento, que lindos! Beijo grande para vocês. E a Deise Mansano, que disse o seguinte: Kardec, o bom senso reencarnado. Jovens com bom senso, estudo e bom humor. Tudo de bom. Parabéns, beijos. Bastante gente aqui participando com a gente. E você pode mandar sua mensagem no Facebook, mas antes de mandar sua mensagem, vou te pedir uma coisa. Talvez você que esteja aí assistindo Juventude Maior, conheça algum jovem, ou conheça algum dirigente de mocidade, ou mesmo um evangelizador, e aí você está pensando agora, seria muito legal se essa pessoa assistisse esse programa. E ela pode assistir, sabe como? Clica aí no compartilhar, que vai para a sua linha do tempo do Facebook, e mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, a esse programa. Você pode deixar também aqui nos comentários @ e o nome da pessoa. Marca ela para vir assistir o Juventude Maior de hoje. A gente vai para um intervalo rapidinho, porque daqui a pouco tem mais participações. Inclusive eu vou trazer aqui algumas respostas que eu recebi no Instagram do Coaching Espírita sobre como Kardec está presente na sua vida. Então, Juventude Maior vai para um intervalo e volta já já. A Guerra Franco-Prussiana, um conflito que modificou a história espírita.
1870. Uma nova guerra em curso, a franco-prussiana. De um lado, o Império Francês de Napoleão III. Do outro, o Reino da Prússia de Guilherme I. O Império Francês temia o poder territorial, populacional e econômico dos prussianos. E o estupim da guerra fora a indicação de um parente do Reino da Prússia para a ocupação do trono espanhol. Napoleão III pensava que o exército estava preparado. Não faltava um botão, dizia o ministro da guerra. Em pouco tempo, a França estava derrotada, o imperador deposto e preso. Paris, cercada, seu povo com fome e frio. Revolta e revolução, 35 mil mortos, 100 mil desaparecidos. A República se inicia em uma crise sem precedentes. A Guerra Franco-Prussiana causou grande paralisação no movimento espírita francês. Os continuadores da obra de Kardec, em virtude do caos econômico e social que ocorreu em Paris, se dispersaram, obrigados a abandonar a causa espírita para cuidar da subsistência de suas próprias famílias. A gigantesca rede de grupos e médiuns se desconectou. Alguns seguidores, opositores das ideias progressistas e revolucionárias do espiritismo, tomaram aos poucos a sociedade e a revista espírita. Teria início um desvio, marcado por infâmias como a adulteração do livro A Gênese, a queima dos arquivos pessoais de Allan Kardec. Amélie Boudet, Bert Fropo, Leon Denis, Gabriel Delany, fiéis companheiros, lutaram para restaurar o espiritismo original. Mas essa história ainda não acabou. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Hoje falando sobre o aniversariante da semana, Allan Kardec, na vida do jovem espírita. Esperando a sua participação, pode mandar aí a sua mensagem pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. Estamos ao vivo recebendo muitas mensagens e eu vou te fazer uma pergunta. Como você vê Allan Kardec na vida do jovem espírita? O quanto Allan Kardec está presente na vida desse jovem? Se você quiser participar pelo nosso WhatsApp, é só anotar um número e mandar uma mensagem para o 11 99643 3827. E pode ligar também na linha do ouvinte 0800 979 5011. Eu vou trazer aqui algumas mensagens que nós recebemos pelo Facebook. Vamos lá. Já recebemos muitas de muitos lugares, né? Você que está nos acompanhando, manda aí a cidade, o estado, o país ou até o planeta de onde você está falando, de repente, né? Com internet, né? Conexão sem fio, pode ser. A Rosana Piero Sete está aqui com a gente, a Rosa Silva, Eliane Ornelas, a Maria Santa Rosa mandou um bom dia. E a Rosana Piero Sete falou, ver estes jovens falando me renova as esperanças. Estamos precisando disso, não é mesmo, Rosana? Helenice Pereira mandou aqui um bom dia para nós. E a Vilma Lúcia Gregorato Polvani mandou uma mensagem incrível. Ela já compartilhou este programa, então fica aqui o convite para você também compartilhar. E ela falou, maravilhosas colocações desses jovens para os nossos jovens. Olha que importante o que vocês estão falando, né? E a pressão, né?
E a responsa? A gente leva no bom humor. A gente Vai finge que tranquilo. não tá acontecendo. É. Não tá acontecendo, gente. Tranquilo, gente. Só tá pro Brasil inteiro e pro mundo. É. A Elaine Stroder mandou aqui. O Allan Kardec tinha muitos amigos jovens. E tinha mesmo, né? Muitas pessoas que estavam ali em volta de Kardec tinham alguns jovens que trabalharam junto com ele. Inclusive, as meninas que psicografaram, né? Recebiam os espíritos que trouxeram a codificação para nós. A gente tem também a Ângela aqui de São José do Rio Preto e a Ivana Jesus de Pindamonhangaba, São Paulo. Vocês conhecem Pindamonhangaba, né? Quase, Só um pouquinho. Quase um pouco muito. Gente, eu quero trazer aqui uma outra questão para vocês, que é a seguinte. O Kardec, ele era bastante questionador, né? A gente vê durante toda a confecção, né, a criação dessa obra, que é a obra espírita, que ele era bem curioso. Como que vocês veem hoje, qual que é a visão de vocês da liberdade que o jovem espírita tem hoje de questionar? Como que é isso para você, Ulisses? Eu acho que é muito importante, porque é natural do jovem questionar, porque ele tem, na juventude ali, ele tá num processo de tentar se afirmar como alguém. E ele tenta naturalmente se deslocar dos pais, que são as figuras que na infância eles se inspiram muito. Então eles tentam se diferenciar um pouco, querem se aparecer para o mundo como um indivíduo único, a parte dos pais. E por isso que eles questionam muito. E é natural. E é mega importante que dentro das casas espíritas, dentro da família principalmente, o jovem tenha esse espaço para questionar, o adulto ou alguém mais velho tenha o discernimento de entender que o jovem está passando por aquilo e que é natural. E que o adulto também tem que passar por esse processo e continuar com esse processo. Porque quando a gente chega na fase adulta, pode ser que a gente pare um pouco de questionar, porque a gente já adquiriu tanto conhecimento, principalmente sobre a doutrina, que a gente pode parar de querer questionar. Sim. E é o papel da nossa doutrina, como ela fala em ciência, em filosofia, é para a vida inteira que a gente tem que questionar tudo e todos. Lógico, sempre com fraternidade no coração, Sim, mas o questionamento, muitas vezes os adultos têm que se inspirar nesse questionamento gigantesco do jovem e não se irritar, porque o que a gente vê em alguns lugares, às vezes até na escola, Sim. o aluno que questiona, o jovem que questiona, o adulto ou o professor ou a figura principal ali se incomoda com o questionamento, porque às vezes ele não Sim. tem todas as respostas ou não tem paciência. A gente tem que ter paciência com o jovem e dar espaço para o jovem em todos os lugares. E acaba limitando, né, esse jovem. Limitação sempre é ruim. E aí a gente sabe, né, que o espiritismo na França ele é muito mais fraco do que no Brasil. E um dos motivos para isso, né, entre outros, né, entre as guerras e tudo que aconteceu ali, mas foi esse certo descuido com a juventude espírita. Tata, como que você vê atualmente o movimento jovem espírita? Ele tem o movimento espírita adulto, digamos assim, tem aberto a novas oportunidades para esses jovens atuarem, trabalharem, compartilharem ali dos seus conhecimentos? Então, antes de entrar na regional ABC, era um pouquinho complicado, né? Porque eu achava que, como eu estive em centros que eram muito restrita a participação do jovem, então eu achava que quando eu chegasse na regional ABC, não ia ter oportunidade para nada. E o que foi acontecendo aos poucos foi exatamente o contrário. Então, antes de chegar como diretora, eu falei assim, agora eu sou diretora, então eu vou mudar tudo. Vou mudar o mundo. A gente tem essa vontade, mas como fazer isso da maneira certa? Sim. Então, primeiro eu fui conhecer os trabalhos dos adultos, né, vamos chamar assim, dos mais velhos. Então, eu fui conhecer os trabalhos deles, eu fui nas reuniões de conselho, então eu mostrei primeiro, eu estou aqui. E a gente tem dificuldade de ir primeiro para esse passo. Então, eu fui primeiro mostrar que eu estava ali, estava disposta ao trabalho e que queria trabalhar. E aos poucos, o apoio que a gente tem recebido nos últimos tempos, assim, não tenho o que reclamar, sabe? Eventos, a gente consegue toda a doação de alimento. Então, nos nossos últimos eventos, a doação de comida foi completa. Então, eles dão uma oportunidade para que a gente esteja ali à frente e também desenvolva o nosso trabalho. O que vocês precisam é alimentos para fazer o evento para os jovens, então, tá os alimentos. Vocês precisam de um local, eles nos ajudam isso.
Então, ontem a gente esteve em São Caetano para a última palestra da Semana Espírita de São Caetano. Fomos fazer uma apresentação, eu fui dançar, e aí eles estavam... A gente vai ter o evento no final do ano, e eles estavam interessadíssimos se a gente já tinha um local, o que a gente ia fazer. Então, o apoio que eles estão nos dando agora é uma coisa surreal, que eu não imaginava que iria acontecer. Então, sempre nos questionando, eu mando as listas do que a gente precisa, o que a gente está fazendo. Estão sempre nos apoiando nos eventos, estão sempre lá. O pessoal da USA Adulta sempre está lá com a gente, nos perguntando o que a gente precisa, o que a gente quer, Que bacana. o que a gente conhece. Então, eles estão abertos também para ver o que a gente tem de conhecimento. Sim. Na questão também de darmos temas dentro do Centro Espírita, na minha casa espírita, no Mãos, meu amor, porque o Onofre dá tudo. Ele quer que a gente dê palestras, ele quer que a gente esteja nas apresentações artísticas. Então, eu achava que não teria abertura nenhuma. E aconteceu exatamente o contrário. Teve Aos essa poucos, abertura, com né? passo a passo, mostrando que não somos adolescentes irresponsáveis que estávamos chegando ali para atropelar o que já estava sendo feito. E mostrar que a gente pode também trabalhar junto. Em Diadema, a gente teve recentemente também a Semana Espírita de Diadema. E o último dia também foi direcionado ao jovem. Inclusive, o Júlio deu a palestra. Sim. E eu fiz a direção. E todo mundo que trabalhou ali naquele dia especificamente foram jovens. Sim. Quem A fez prece o inicial, a prece final, o sorteio, sorteio, a mestre de cerimônia, a palestra, todo mundo foi o jovem. Sim. E o aproveitamento, e os adultos do Movimento Espírita de Diadema, eles adoraram. Porque a gente está conseguindo, tanto na regional quanto na nossa cidade, nos nossos centros, mostrar que o jovem tem voz, tem vez e tem capacidade para as coisas. Exatamente. E tem a vontade de fazer as coisas. Isso é importante. Isso né? é mega importante, e a gente está ganhando o respeito e o desejo deles para a gente trabalhar com eles em todos os coisas. Pelo que eu fiquei sabendo, a posteriori, que na próxima Semana Espírita de Diadema, a gente faça não só um dia específico, vai ter um dia específico, lógico, pro jovem, Sim. mas que a juventude participe de todo o processo de montagem. Que bacana. Não fique só restrito a um dia, mas ao todo o processo de montagem da Semana Espírita de Diadema. Eu acho que é interessante isso, né? Até trazendo aqui bastidores para vocês, né? Eu não chamei vocês aqui à toa, né? Eu já acompanho o trabalho de vocês. Que vocês fácil, acham né? que... Que pressão. Eu já chamei porque eu sabia que, primeiro, vocês poderiam compartilhar muitas informações importantes para quem está nos acompanhando, quem está compartilhando esse programa, que quer levar isso para muito mais evangelizadores, dirigentes de centros, mas principalmente porque o trabalho que está sendo feito lá no ABC, ele é um exemplo para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Eu já fiz outros programas aqui do Juventude Maior, em que o nosso discurso era sempre assim: a gente não tem espaço, o centro não abre as portas, o dirigente não quer saber do jovem. E eu sabia que vocês trariam algo totalmente diferente, que é o quê? Temos espaço. Estamos fazendo um trabalho, né? Os dirigentes estão gostando, e acho que isso se reflete para quem está nos assistindo, para quem está acompanhando e que eventualmente está nessa. Será que eu abro espaço para o jovem ou não? A gente tem aqui um exemplo claro do quanto isso é positivo, né? Eles estão sedentos para abrir espaço para a gente. Isso é Desejam importante, né? incansavelmente que a gente participe e que outros participem também. E que é o nosso principal objetivo, transformar outros jovens para continuar na nossa caminhada. E preparar esses jovens, né? A gente estava falando aqui, a Tata comentou das palestras, né? Tá, e como que você vê isso, dos jovens começarem a palestrar? Às vezes, na adolescência mesmo, eles têm uma oportunidade, é uma semana da juventude espírita, é um trabalho um pouco menor no centro. Como que você vê isso? A gente teve em julho agora a Semana Espírita do ABC, que foi só para jovens, a Semana Jovem Espírita do ABC. Sim. E foram só jovens dando palestras, foi a semana toda, e o resultado foi, acho que, estonteante, porque todo mundo ficava, nossa, mas um jovem, mas será que ele tem conteúdo? E aí nós do DM só demos a assistência, olha, estamos aqui para tudo que precisar, mas confiamos mesmo, porque sabíamos da capacidade dessas pessoas, e o jovem tem essa capacidade.
capacidade. Sem dúvida. Então, às vezes, você começa a dar um espaço numa mocidade ou um espaço dentro de uma aula mesmo, você começa a ver que ele vai atrás daquele conhecimento porque ele quer provar o seu melhor. E isso é maravilhoso. Então, eu acho que o jovem tem muito anseio de fazer. Ele tem muita determinação e quando ele quer, ele vai atrás. Muita disposição também, muito tempo. Sim, sem dúvida. E ele faz um trabalho maravilhoso, só que as pessoas ficam com um pouco de receio. Então, muitas vezes, deixam os jovens meio que para os bastidores. Você ajuda aqui numa organização, você ajuda aqui numa coisa, e não percebem a capacidade que ele tem de fazer. Às vezes, isso é natural, nós mesmos. Quando eu comecei a falar em público, você fica muito nervoso, você Normal, né? não consegue, aí você dá uma gaguejada. Mas para ele aquilo é importante, porque serão os futuros palestrantes. E as pessoas esquecem de ver que os jovens são o futuro. Sim. Então, mesmo é tudo aprendizado. E se estamos aqui para aprender e evoluir, por que ele não seria capaz de fazer isso? Talvez ele erre no começo uma ou outra coisa. Talvez, mas é a chance que ele tem de fazer. E ele pode ter certeza que ele vai fazer muito bem. Principalmente se for bem orientado, né? Sim. A gente tem aqui mais participações pelo nosso Facebook. A Larissa Benjamin já compartilhou o programa de hoje. Grande beijo de São Paulo, lindo trabalho. O Vanderlei Silva de Bilac, interior de São Paulo. O pessoal tá mandando aqui as cidades, né? A Elaine Stroder é de São Paulo também. E a Chaline Fante mandou aqui uma mensagem pra gente. Bom dia. Muito importante saber o que os jovens têm a dizer e questionar. Que os dirigentes acordem e tragam os jovens para junto de si, os orientem, mas ao mesmo tempo os ouçam e aprendam com a sua curiosidade e disposição. É bem isso mesmo, né, que a Chaline trouxe. Também a Silvia Campos, Expedita Freire, nos acompanhando. Eu quero trazer essa mensagem da Chaline, eu acho importante, né, para o que a gente está conversando, que ela tocou num ponto que é o de ouvir. Alguns dirigentes de mocidades ou dirigentes de centro já me perguntaram assim, Júlio, como que eu falo com os jovens? O que eles querem ouvir? O que eu falo para atrair eles? E não pergunta, né? Então, pergunta para eles. Não pergunta pra gente, eles né? vão te falar, mas tem que ouvir, tem que se abrir para ouvir, né? E eu perguntei também aqui no Instagram, no Coaching Espírita, como que Allan Kardec estava presente na vida das pessoas, né? Como vocês responderam. Eu vou trazer algumas respostas aqui. O Vitor Hugo falou que sempre nos instantes em que preciso perseverar e buscar resignação. O que é sempre. No caso dele. No caso, todo dia. Todo dia. O Arthur Tusa respondeu que é no momento que li as 5 primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, onde ele questiona quem é Deus e o infinito. Sensacional. Né? Isso aí bacana, também atraiu. O Robson Paulo, toda vez que estou cansado e lembro da sua grande missão cumprida com todo o seu esforço e amor à causa. A página Geodem Oficial, que é uma mocidade espírita, mandou o seguinte: nos momentos em que você mais precisa e abre o evangelho e aquela mensagem te conforta imediatamente. Ou dá um Isso... tapa na cara, né? às vezes. Na maioria dá um das vezes, chute né? na cara, né? O Fê, da página Espiritismo e Meio Ambiente, falou que se conecta, né, com Kardec, traz ele para sua vida nos estudos. A Beatriz falou aqui, em várias situações do cotidiano, onde tem oportunidades de praticar o que tem nessas obras. E a Alice Matos, que disse o seguinte: como mãe, os ensinamentos de Kardec estão presentes sempre que preciso educar. Esse trabalho que é feito de mocidade, o próprio DM, ele tem um trabalho de educação também, né? Como que você vê isso, Tata? Essa educação que pode ser levada ao jovem para que ele traga o espiritismo para a sua vida. Entra também a questão que você tem que fazer o jovem querer conhecer as coisas, né? Então, como foi dito antes, eu acho que são as perguntas que movem o mundo, não são as respostas, né? Então, a gente acaba que, quando se lida com o jovem, você tem que chegar a ele, até porque muitos jovens têm irmãos mais novos ou até mais velhos, ou até mesmo o jovem traz para os mais velhos essa vontade de conhecer. Chega em casa, ou até, no caso da evangelização, as crianças. Sim. Quando a criança chega, olha, mãe, olha o meu desenho do que é isso, filha? De Paulo. Quem é Paulo? Aí começa a história. Sim. E trata do desenvolvimento também das pessoas. A gente está formando cidadãos de bem, pessoas de bem. E é o que a gente almeja.
Então, até nos eventos trazem muito essa vivência que a gente tem. Nos eventos, nas palestras, a mocidade. A mocidade é o lugar de você mostrar para o jovem que ele pode formar um mundo de bem. E que ele não é só o futuro. Ele é o hoje. E para ele ser o futuro, ele precisa ter o hoje. Perfeito. Então, as pessoas ficam chocadas, por exemplo, quando ouvem um jovem falando algo da doutrina, como aconteceu nas palestras. Fala assim, nossa, ele está se formando. Ele está se formando, ele está criando ideais. E se você não der suporte para ele mostrar aquilo que ele está conhecendo, muitas vezes ele desanima por não ter apoio. Então, ele acaba se desenvolvendo um adulto frustrado, por exemplo. Exatamente. Ou não crendo nas coisas que ele achava que eram melhor. Então, quando a gente dá o suporte na evangelização, seja... Acho que isso para qualquer religião. A formação religiosa ela é muito importante. Porque você está moldando uma pessoa de bem. E quando a gente traz para o Espiritismo, com milhões de conceitos que a gente tem, o Espiritismo dá muita abertura para você acreditar no que você quer, e questionar e conhecer. E Kardec mesmo dizia que se chegar à ciência, alguém falar que tudo está errado e te provar que está errado, fica com a ciência. Eles, né? Vai com eles, não comigo que estou falando algumas coisas aqui. Sim. Então, a doutrina te dá muita vazão para que você se forme da maneira que você acredita. Claro que lembrando, uma pessoa de bem. Sim, dentro né? dessas bases. Então, né? tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Tem Boa. isso também, né? Viver em sociedade da melhor forma possível. Exatamente. E ser uma pessoa de bem é isso. Boa, e eu quero trazer um pouquinho mais disso. A gente já tá... Olha só, eu falei pra vocês que era rápido, Nossa, é né? muito rápido. Tá quase. Né? Sério que já passou 20 Puxa minutos. vida. A gente recebeu uma mensagem aqui no WhatsApp muito bacana, que é da Madalena, de Araraquara. Ela falou, bom dia, gosto muito de vocês e dos assuntos. Eu sou uma jovem senhora. E a maioria de nós, os centros, né, não gosta de questionamentos, eles ficam na letra que mata. E Jesus Cristo diz para ter a fé raciocinada. Só que a maioria quer as perguntas que eles querem ouvir. E só o olhar das pessoas falam por eles de recriminar, né? Então, só aquele olhar eles já recriminam Assusta. as perguntas. Obrigado, Madalena, pela sua mensagem. E aqui no nosso Facebook, a Chaline completou o comentário dela, muito bacana. Eu sou a favor dos dirigentes começarem a dar espaço para os jovens falarem também para o público adulto, integrando os jovens ao público geral do centro. Com boa orientação, eles são perfeitamente capazes dessa e de outras tarefas no centro. Ulisses, a gente estava falando aqui dessa questão que a Tata levantou, de o jovem se formar para formar um mundo de bem. Como que você vê a atuação desse jovem espírita além das barreiras, além das paredes do centro espírita? Isso é muito interessante. E também, até um pouco para completar o que a Chaline disse, na nossa semana, quando a gente propôs essa ideia, a gente quis... O público não... Se fosse jovem, ótimo, mas o principal público deveria ser o adulto. Sim. E ver alguns jovens, principalmente o Gustavo, que tem 15 anos, dando palestra para um público de 90 pessoas, foi muito incrível. E os mais velhos tietando ele depois e durante, foi muito legal. Ver essa relação foi muito boa. Sobre essa relação fora do centro, eu acho que o principal que a gente tem que sempre fomentar para a criação de uma pessoa de bem, para a gente criar um mundo novo, é que a doutrina é importante, o estudo é importante, mas os sentimentos das pessoas é superior. Eu acho, lógico que a doutrina, ela tem que nos levar a essa, o que a gente diz de coletividade na quebrada, de um sistema muito de amor e de união entre as pessoas. Sem dúvida. E eu acho que o papel da mocidade, o principal papel, é a questão no que o Kardec fala, que é amai-vos e instruí-vos. O primeiro é amai-vos. Então a mocidade, e principalmente quando a gente está falando de jovem, tem que criar um lugar que a gente tá ali se sentindo amado, criando amor e levando todo esse carinho, essa amizade para fora. Porque muitos dos meus amigos eu formei dentro da mocidade. E eu acredito que eu vou levar eles para a vida inteira e provavelmente depois de tantas outras vidas, provavelmente. Que forma um ciclo. Um ciclo de amizade que para mim é o muito mais importante do que todo o conhecimento que a doutrina fala. O conhecimento tem que levar
a esse amor, a esse carinho, o sentimento que a gente tem que ter como grupo, como coletivo. E no bom. DM a gente tá criando um pouco disso, tentando Boa. levar esse amor para todos os lados. Muito bom, gente. Só tenho a agradecer a todos vocês. A gente Muito chegou já ao fim Sobreviveu. do nosso programa de hoje. Meu Deus. E convidar você que acompanhou o Juventude Maior a compartilhar esse programa e fazer parte da nossa família através do Clube Amigos da Boa Nova. Ligando para o 0800 12 18 38, você pode se tornar um sócio, receber uma série de benefícios, mas o principal deles, permitir que a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior leve essa mensagem para muito mais pessoas. Então você pode acessar também amigosdaboanova.com.br, levar essa mensagem para o mundo inteiro. Fica aqui o nosso abraço, fiquem com Deus e até semana que vem com mais Juventude Maior. Você ouviu Juventude Maior.